isso. Vou dizer aqui, vou repetir, nós não temos 10 situações no Brasil que sejam consideradas patrimônio cultural e imaterial. Nós estamos colocando a vaquejada e o rodeio como isso. Me desculpe, mas isso é um atentado contra a nossa Constituição. Por isso, queria agradecer muito a presença da senhora, doutora Vânia, da Luísa, por fazer essa exposição. E eu sinto muitíssimo, muitíssimo, muitíssimo que nós não estejamos aqui com os senadores que vão votar amanhã, porque nós poderíamos estar evitando uma coisa que vai manchar a nossa Constituição. Com a palavra, o deputado Augusto. Obrigado, presidente, senador José Pimentel. Eu tenho 4 perguntas, na realidade, né? Duas para o doutor Hélio, 2 para a doutora Vânia e uma para a ativista leiga Luísa Mel. A primeira começa com o doutor Hélio. Professor Hélio, o senhor tem conhecimento da entrevista da doutora Irvânia na Folha de São Paulo? Ela elaborou um parecer que subsidiou a decisão do Supremo Tribunal Federal a favor da ADIM. Sabendo que ela é veterinária e autoridade no assunto, como que o senhor vê e se posiciona, também sendo médico e veterinário? A segunda pergunta para o senhor também. Do ponto de vista do senhor, como veterinário, qual a importância da regulamentação dos esportes com os animais? Presidente, eu vou fazer a pergunta direto, depois eles... No final... Aliás, só colocando um posicionamento aqui para a nossa senadora Gleice Hoffmann, esse projeto que incluiu os rodeios, as vaquejadas e as provas equestres como patrimônio cultural e material, esse projeto é de minha autoria. E foi aprovado na Câmara e aqui no Senado, e hoje é o último dia para ser sancionado. Eu espero realmente que o nosso presidente sancione essa lei. E quem quiser que considerar outros esportes, qualquer outro evento como patrimônio cultural, que faça projeto, que encaminhe aqui. Eu achei que é patrimônio cultural, encaminhei, foi aprovado na Câmara, foi aprovado no Senado por larga maioria e há de ser sancionado hoje, que é o último dia. E é realmente uma questão de patrimônio cultural. O que eu fico até abismado de ver é comparar os animais com seres humanos a este ponto. Então, além do desconhecimento, né, alguns até proposital, como a doutora Vânia, que não é possível que não saiba que não há nenhum tipo de maus-tratos para os animais. Eu ainda falo, no caso dos rodeios, que não é só os rodeios, as vaquejadas, as provas equestres também, que inclui a apartação, prova do tambor, prova do laço e tudo mais, que não há nenhum tipo de maltrato, doutora. A senhora, não é possível, né? E se furta de ir lá conhecer. Eu já fiz o convite para a senhora na comissão da Câmara. Vamos comigo nos rodeios para ver. Sorte do touro que pula. Aquele que não pula vai para o abate em 2 anos. E de cada 100 touros, no máximo 2 ou 3 que servem para pular. Eles têm um instinto para pular. E ainda vem com mentiras até hoje de falar que amarrado o testículo do boi. Tenha santa paciência. Não é possível que ainda utilize argumentos como esse. E a foto que a senhora mostrou lá na Câmara dos Deputados, foto de mais de 20 anos, nem do Brasil eram aquelas fotos. E nós mostramos para a senhora que não era. Então, o que não podemos realmente é partir para mentiras para tentar derrubar projetos como esse, que visa realmente salvaguardar esses esportes, que são realmente considerados esportes, tradições, que dão quase 2 milhões de empregos diretos e indiretos no Brasil, num país com quase 12 milhões de desempregados. Nós precisamos realmente disso aí, não é só questão da economia. Eu defendo isso aí porque já foi mais do que comprovado, até pelos médicos veterinários, que não há nenhum tipo de maus-tratos. Muito pelo contrário, esses touros utilizados nos rodeios são muitíssimo bem tratados. Ração, veterinário próprio, são touros atletas. Nas vaquejadas é usado uma única vez, 2 vezes no máximo, que não é nem vaca, né? São os bois que são utilizados. Que já se comprovou também com o protetor de cauda, que há muitos anos que não há nenhum tipo de lesão nas vaquejadas. Não há lesões, doutora. Então a pergunta vai para a senhora nessas 2 perguntas aqui também. A senhora cita que os animais são estimulados com chutes e choques para que eles saiam correndo do brete. O que é uma grande mentira. Se a senhora presenciou isso aí, pergunto para a senhora, tomou algum procedimento? Isso é crime, a senhora fez algum boletim de ocorrência? A senhora foi a algum lugar em que esteja tendo a vaquejada, conhecer a vaquejada de porte, de perto? A senhora acompanhou o procedimento do transporte desses animais? Em seu parecer técnico, no parágrafo 4º na página 1, que serviu como base para a decisão do STF, a senhora descreve: o que faria um bovino ceder à sua derrubada quando alguém maneja sua cauda com essa finalidade? Parece claro e óbvio que cede pela dor. De maneira contraditória, nesse mesmo parecer, no parágrafo 2º da página 6, a senhora declara:
seu desequilíbrio e, consequentemente, queda a ser promovida mediante tração e torção da cauda pelo peão que disputava a prova. Como um documento tão importante, no cerne da sua opinião, é assinado por inúmeros veterinários, pode ser tão contraditório? Essas perguntas que eu tenho a fazer, e para a nossa ativista leiga, Luísa Mel, ela acabou de... Eu gostaria, senador Pimentel, que a gente tivesse respeito com quem está aqui. Pediria ao deputado, questão de respeito. por favor. A questão aqui... Eu vi aqui manifestações na mesa, chamando de bobagem. Não posso. Não sei se é porque é mulher, mas eu gostaria que Vossa Excelência respeitasse. Ela tem curso de veterinário? Da mesma forma que eu pedi para respeitar o Senado, vamos focar o nosso debate sem precisar adjetivar. Ok. É só pela questão, realmente, na Câmara de Violado, que ela não tem formação de veterinária, mas fica aqui. Ela acabou de postar, inclusive, aqui no Facebook dela, né, que ela está lamentando o fato de uma causa tão importante, né, o descaso dos senadores, de apenas 2 senadores presentes aqui. E depois ela cita também, né, que muitos políticos receberam doações milionárias de empresas que exploram animais, muitos estão ligados diretamente à exploração de animal, e lá na Câmara dos Deputados já havia feito uma acusação, né, até mesmo contra mim, de vários deputados que recebem doações de campanha para vir defender rodeios, vaquejadas, provas e sequestros. Eu queria saber se ela tem alguma prova disso aí, né, que comprove realmente qualquer tipo de doação. Começando primeiro a pergunta para o doutor Hélio, depois o doutor Avani, depois... Com a palavra, o senador Ronaldo Caiado. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, também nós temos aqui, eu não tive oportunidade de ouvir aqui o relato dos convidados e das convidadas, até porque nós estamos votando hoje, estávamos no debate da PEC, que propõe limitar gastos para que o Brasil possa superar uma crise que indiscutivelmente foi provocada pela má gestão do governo anterior do PT, que levou o Brasil a esse descalabro e a esse quadro de 12 milhões de desempregados, mais inflação e mais corrupção. Mas, com todo esse quadro, nós assistimos uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que foi por 6 votos a 5, então não foi uma matéria por unanimidade e nem com ampla margem de maioria. Foi uma matéria que teve apenas um voto para poder decidir um tema tão relevante quanto esse e tão importante quanto esse. Tão importante porque o que eu quero buscar aqui neste momento é que nós possamos fazer a verdadeira defesa ou a atenção ou o cuidado com o animal, aquelas pessoas que estão realmente fazendo isso no dia a dia. Ou seja, aqueles que realmente simplesmente propõem uma tese, mas no seu dia a dia não trabalham para que aquilo aconteça. Qual é o cuidado com o animal? Falar? Qual é o cuidado com o animal? O que é tratar o animal? O que é alimentar o animal? O que é cuidar do animal? O que é ser mais tecnicamente preparado para poder fazer o bom manejo do animal? Ora, senador Pimentel, eu sou um cirurgião com 42 anos. É lógico que a minha cirurgia hoje é uma cirurgia diferente da que eu fiz quando eu iniciei minha carreira. Eu sou uma pessoa hoje que eu tenho uma experiência acumulada. Agora, já pensou bem o que é tratar um animal? O que é laçar um bezerro? Não sabem, não tem nem ideia do que seja. Nem ideia do que seja. Então, é importante que a gente traga essa noção para o Brasil, porque não é um bezerro que nasce na cocheira. São milhões de bezerros que nascem no decorrer desses últimos anos.
Nós temos o segundo maior rebanho do mundo. E nós somos o único rebanho do mundo que fornece carne verde para o mundo, pela maneira com que nós tratamos e nos preocupamos com os nossos animais. A dieta dos nossos animais, nosso animal come verde, capim. Nosso animal não fica comendo resíduo de outros animais, não. Isto deve-se ao produtor rural brasileiro, pela consciência que ele tem. Se eu tivesse uma visão distorcida de lucro, ele estava fazendo aquilo que foi feito na Europa, onde eles têm a tese que defendem algumas coisas, e que aí sim disseminaram, tá certo, a doença da vaca louca pelo mundo. E nós do Brasil nunca tivemos, porque nós sempre soubemos respeitar e nunca usamos resíduo animal para poder alimentar nosso gado. Nós nunca admitimos, tá certo, que os animais fossem tratados de uma maneira que não fosse a correta, desde o seu nascimento. Agora, como é que é curar um animal? O animal criado em áreas extensas. Como é que se cria, como é que vai curar o animal? Como é que você vai balizar o animal para que esse animal seja conhecido de uma propriedade e não seja da outra propriedade? Quer dizer que todas as propriedades têm que ter corredores, currais, toda a estrutura para que o gado possa ser levado. Agora, a vida como ela é, como é que a vida é? A vida na extensão que nós temos de um país como o Brasil, com milhões de hectares, e o gado é criado ou no Pantanal, ou o gado é criado nas extensões do Cerrado, no meu estado, ou o gado é criado nas regiões do Nordeste, na Caatinga. Como é que esse animal é tratado? Então, o grande problema que se tem nesta hora é um só. Ou seja, as pessoas nunca entenderam, entendem, na verdade entendem, mas como já tem uma tese, aí não querem admitir. Veja bem, eu já mudei de muitas técnicas cirúrgicas. Eu sempre tive uma humildade, olha, essa é melhor, não tem problema, eu mudo. Agora as pessoas querem criar aquela tese maniqueísta. Olha, quem faz um rodeio, ou quem vai a uma prova de laço, ou quem vai a uma vaquejada, ou quem vai fazer uma paletada, isso aí é inimigo do animal. Entendeu? Então não tem como discutir, não se discute. Já chega e fala, você é inimigo do animal. É algo que choca, porque, olha, até porque a minha origem, eu tenho um orgulho enorme disso, de ser produtor rural. Tá certo? O que é curar um bezerro? Já viu a beleza de um bezerro nascer? Já viu? É mesmo? Na extensão mesmo? Na extensão do campo mesmo? Ou dentro de casa, ali dentro da baia? Né? Ali na extensão do Cerrado, ali na Caatinga do Nordeste. Não é verdade? E aí, Vossa Senhoria chegou e chamou o bezerro e ele veio. Por favor, senador Pimentel, nós estamos tendo aqui... Por favor, não admito interrupção. Não, o senhor não tem que admitir, eu admiti, eu falo... escutei aqui, tudo bem. Eu não fiz esse tipo de desrespeito a ninguém na mesa. Por favor. O senhor está desrespeitando. Ela que interferiu na minha colocação. O senhor está desrespeitando, ele não viu ela interferir. O senhor está provocando. Por favor, vergonhoso, é grosseria. Porque não tem argumento. Parte para isso. Argumento eu tenho, sim, eu só não sou grossa. Eu ouvi tudo que Vossa Excelência colocou. Aqui não é sua invernada. Tá, eu ouvi o senhor Vossa Excelência colocou, tá bom? Eu ouvi tudo que Vossa Excelência colocou, tá bom? Os tempos... E ouvi e eu tive não a agredi paciência ninguém. de ouvir.
Tá bom? Tive a paciência eu de não ouvir, agredi tá bom? ninguém. Tive a paciência de ouvir. Não vem Vossa Excelência dizer não, que não entende nada desse assunto. Os tempos Imagina! serão Senhor presidente, O senhor o que eu quero- respeite o que eu quero aqui, dizer, respeite Vossa a mesa Excelência e me me viu respeite. apartear algum que se colocasse aqui, eu respeitei o horário de todos. Porque todos se Quem respeitaram veio no falar aqui. interferir na minha posição foi a convidada que disse espontaneamente que conhece, que já viu. Tá certo? Vossa Excelência Então, ela é perguntou que a ela em respondeu. tom Tá certo? Eu não pejorativo. estou, não. Em Não vem tom nessa tese, pejorativo. não admito isso não, senhor Provocando. presidente. Vossa Eu quero Excelência que está me fazendo garanta, Vossa Excelência me grosseria. garanta a palavra. O tempo Certo? de Vossa Excelência Vossa Excelência me tá garanta a assegurado. palavra. Tá bem? O tempo de Então, Vossa senhor Excelência presidente, está assegurado. muito obrigado. Então, senhor presidente, é importante que saibam as pessoas que é o único esporte no mundo, não tem outro no mundo, não tem outro esporte que tenha sido originário do trabalho, da pessoa trabalhando. Então, antigamente, nós tínhamos exatamente o quê? Amarrava-se um animal e ali, sim, ele era colocado na canga com outro animal e arrastado até um local para que ele pudesse ser curado. Antigamente, se montava um animal para fazer ele cansar até pular, para parar de pular. Nós evoluímos exatamente para isso. Hoje, se nós chegarmos numa prova de laço, se o vaqueiro der um estirão no laço, ele está desclassificado. Desclassificado da prova. Quando você vai ao Rio Grande do Sul, você tem uma prova de paletada, que é o freio de ouro, que é uma das maiores do mundo. Tem um veterinário na entrada, outro na saída, para saber se tem algum sinal de algum sangramento na boca do animal. O vaqueiro é desclassificado. Ou seja, hoje, nós temos que chegar em todos os nossos lugares hoje, e os nossos vaqueiros têm que estar cada vez mais habilitados para o bom manejo e a boa prática. Aonde é que isso evoluiu? Isso evoluiu na técnica das pessoas que têm o dom. Isso é um dom que Deus dá ao vaqueiro. É de saber laçar com agilidade. E daí, por que o puxar a cauda do animal? Isso foi criado por um esporte? Porque o cidadão aí queria fazer um esporte? Não. É porque o animal está contaminado no campo. Tem uma bicheira. Precisa ser tratado. E o cidadão nordestino, como nós no Cerrado do Centro-Oeste brasileiro, nós éramos obrigados exatamente a correr o boi e não tinha espaço para laço. Nós tínhamos que encostar o animal ao lado do boi para que nós pudéssemos derrubá-lo, descer e ali naquela hora poder curá-lo daquela infecção que tem. Agora, as pessoas, sem dúvida nenhuma, o que eles querem? Eles vivem aquilo. Ora, vai para a cidade, vai mostrar a habilidade dele como vaqueiro. Como vaqueiro, ele vai mostrar a habilidade dele. Mostrar a habilidade dele que ele treinou o cavalo fala com ele, entende as manobras dele. E ali ele tem toda uma mecânica hoje, que é exatamente usar o rabo mecânico, ter a cama de areia, que são todas as exigências hoje acompanhadas de veterinários. Olha, eu fui a Jaguariúna nesses dias, aonde eu vi lá quase 1000 jovens e até crianças de 6 anos de idade, decepcionadas, porque um promotor tinha exatamente impedido com que houvesse o evento em Jaguariúna. Veja bem que barbaridade, onde os jovens hoje estão dispostos exatamente a sair daquilo que lhe é oferecido, que é exatamente o consumo da droga em tudo quanto é lugar desse país afora. Nós estamos dando a esse jovem a oportunidade de ter um carinho por um animal, de ter uma prática, de ter um esporte, é o que ele gosta. Ele sim trata o animal corretamente. E nesta hora, as pessoas chegam lá e dizem, não, isto aí não pode acontecer, está encerrado aqui esse evento.
As pessoas não sabem, ou se não fazem de conta e não querem saber, Vossas Senhorias, principalmente as que são contra, sabem hoje qual é o segundo maior hospital de combate ao câncer no Brasil? A cidade de Barretos. Foi construído por quem? Foi construído por quem? Pelos pais e hoje ampliado por Henrique Prata. Vaqueiro, peão de rodeio, que teve a sensibilidade de poder, com os rodeios de Uberaba, construir hoje o segundo maior hospital e a referência mundial, hoje, com os protocolos mais modernos que atendem as pessoas. Qual é a fonte de renda principal daquele hospital? É o rodeio de Barretos. São todos os eventos que lá acompanham um rodeio para que aquilo possa ser mantido hoje como um gesto que é estendido ao país todo nestes grandes eventos para poder salvar as santas casas, para poder salvar as pessoas necessitadas. Agora, querer demonizar a prática do vaqueiro. Ah, não sou contra o vaqueiro, não. É a favor do quê? Do motorista da corrida de carro. É da Fórmula 1. Não tem nada contra o corredor da Fórmula 1. Mas o vaqueiro, ele traz exatamente o quê? Resultados para nós. A maneira, se as pessoas tivessem um mínimo de conhecimento de causa, o que nós evoluímos hoje, ao tratar um bezerro, ao poder curar um boi, ao manejar o gado, ao fazer a doma do animal, não estariam falando umas aberrações dessas. Ah, mas existem pessoas que... Existem. Existem médicos que são aborteiros, existem advogados que são propineiros, existem políticos que são corruptos, existem juízes que são também corruptos, existem em todos os segmentos. Agora, querer caracterizar uma classe como a nossa, uma classe que hoje é orgulho mundial, a carne hoje de um boi, veja bem o manejo que é dado a um boi hoje. Vá lá fazer exatamente, acompanhar o abate. Você não vê um hematoma no animal, você não vê um descarte por maltrato. Pelo contrário, você vê um manejo que cada vez mais é no sentido de proteger o animal. É a proximidade do animal. Agora, é lógico que lá vem essas teorias. Olha, então isto aí tudo por um fato que existiu ou uma situação que teve anteriormente, aí ela é citada como sendo uma realidade. Como é que nós, nos primórdios, operávamos as pessoas? Tá? Eram amarradas numa cama, tinham que suportar a dor e nós tínhamos que fazer a cirurgia. Ou nós temos anestesia, ou nós temos um processo de indução anestesia, para tirar o estresse da pessoa para entrar no centro cirúrgico. Hoje nós temos todas as técnicas as mais modernas agora. Por todos os mecanismos hoje de escopia, eu com um simples orifício eu faço uma cirurgia dentro da cavidade abdominal da pessoa e ele no outro dia está em casa. Isso é evolução. E de toda maneira, todos esses esportes é que contribuíram para que nós chegássemos ao ponto que nós chegamos. É por isso, senão nós estaríamos tratando os animais como eles foram tratados em 1930. Então, as pessoas têm que entender é que não existe nenhum setor mais moderno no país do que a agropecuária. É o setor que mais absorve tecnologia hoje, mais do que minha área de medicina no Brasil. É o setor que mais absorve tecnologia hoje. Você vê os animais sendo tratados e dentro deles é feita exatamente uma análise detalhada do seu potencial com análise de DNA. Para nós sabermos a sua potencialidade, a sua capacidade de produzir, de ser precoce, de ser bom de leite,
Então, tudo isso é consciência. E essa ciência vem exatamente de como se faz o trato do animal. Então, eu tenho a certeza absoluta, tá certo, que quem pode falar bem dos animais somos nós que cuidamos dele no dia a dia. Nós. Aqui sim. Né? Aquela paixão pelo meu cavalo, pela minha mula, pelos meus cachorros, pelos meus bezerros, pelos meus animais. Aquilo é uma coisa que eu não admito ninguém vir agredir aquilo. Agora, eu não posso deixar também com que eles morram ali, porque não pode ser laçado. Ah, mas e vem cá, muitos aí que criticam, sabe o que é laçar um animal? Sabe o que é dar um estirão no animal? Sabe o que é quebrar o pescoço de um animal? Então, é isso que nós ensinamos. Senador Estou terminando, Caiado. porque eu fui aparteado pela senadora, mas eu estou terminando. Claro. É por isso Então, que eu senhor concedi presidente, um tempo porque maior. A ordem do dia já está tendo votação, presidente. Como é que é? Está tendo votação Tá nominal. bom. Senhor presidente, Eu estou concluindo. senhor presidente, A palavra está com o senador Caiado. Então, para concluir, presidente, é importante que não... até por uma questão de um gesto de respeito com a classe. Até com respeito aos vaqueiros. Respeito aos vaqueiros. Não tente colocá-los, assim, num patamar de pessoas que são insensíveis, que estão ali apenas para ganhar um concurso numa competição que foi feita. Não. Vá olhar o Hospital do Câncer em Barretos. Vá olhar o Hospital do Câncer em Barretos. Vai olhar o Hospital do Câncer construído por nós. Qual é a obra que outros já fizeram? Zero. É só reclamar, é só estar contra o mundo, é só estar contra tudo, entendeu? Esse não é o país. Nós nos orgulhamos de termos nossos rebanhos, de termos a nossa tropa, de termos os nossos criatórios de cachorro, de termos tudo aquilo que nós apreciamos e convivemos no dia a dia. E ninguém é mais apaixonado por eles do que nós. E nós sabemos implantar o que é correto. Dar a eles um bom tratamento, saber a cura do umbigo, dar a ele um vermífugo no nascimento, dar a ele a condição de trato naquela hora. Será que a pessoa sabe que quando uma vaca tem a teta maior, o bezerro morre? O bezerro morre, porque não consegue mamar. Aí tem que se laçar a vaca, piar a vaca e levar o bezerro. Aí, não é nada. Aí chama, ô titio, vem cá. Aí a vaca chega, aí pega o bezerro aqui, ó, vem cá, agora você mama. Está entendendo como é que é? É ridículo. As pessoas, quando vêm com essas teses aqui, é algo que realmente está na estratosfera. Não conhece a realidade da pecuária. Não conhece o dia a dia de um vaqueiro. Então, senhor presidente, eu encerro dizendo as minhas homenagens aos vaqueiros do Brasil e o meu respeito a todos eles que criaram a condição que foi criada na nação. Muito 30 obrigado. segundos, senhor presidente. 30 segundos. Senhor presidente, eu queria pedir 30 segundos para eu concluir minha participação aqui na audiência pública.